Olá, segundo ano. Dando continuidade à nossa aula passada, né? Na aula passada a gente começou a fazer as atividades sobre a concentração molar, tá? Então nessa aula nós estaremos fazendo a correção das questões passadas. Então, acompanhando aí a correção da atividade lá da nossa aula 11, nós temos aí a nossa primeira questão. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. E já foi dado para a gente aqui a informação que a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol. Então, observe, a gente está trabalhando com concentração molar. Nós temos duas fórmulas que a gente pode utilizar para calcular essa concentração. Uma fórmula em que a concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. E a outra é quando a concentração molar é igual à massa do soluto dividido pela massa molar desse próprio soluto vezes o volume da solução. A gente utiliza a primeira fórmula que eu acabei de falar quando no enunciado da nossa questão a gente já tiver o número de mols, né? A gente tiver as informações de número de mols e de volume. Então a gente calcula assim. Se deu para a gente o número de mols, que é o nosso caso aqui, deu a massa do nosso soluto, a massa molar dele e o volume da solução, a gente vai utilizar a segunda fórmula, tá? Então nós temos aqui que a concentração molar é igual à massa do soluto, que é M1, sobre a massa molar dele próprio, vezes o volume. Então a gente só vai substituindo os valores. Massa do meu soluto, ou seja, a massa da glicose, é de 18 gramas. A massa molar da própria glicose, né, o nosso M maiúsculo, é igual a 180 gramas por mol. E o volume da nossa solução, que foi dado aqui, foi de 1 litro. E a gente substitui cada um no seu cada um. A gente sabe que 180 gramas, né, por mol vezes 1 litro vai ficar 180 gramas por mol litro, né? O que a gente faz agora? Só divide 18 por 180. Vocês podem observar que, ó, grama aqui em cima, ela vai cortar com grama aqui embaixo. Então, o nosso resultado vai estar em mol por litro. Então, nós temos que 18 dividido por 180 vai ser igual a 0,1 mol por litro. Então, essa é a concentração dessa nossa solução que foi preparada dissolvendo esses 18 gramas de glicose para 1 litro de solução, tá bom? Então, vamos passar agora para a nossa questão 2, que tem algumas alternativas. Vamos lá, nosso enunciado. Um frasco que contém uma solução aquosa de ácido sulfúrico, então nós temos a fórmula aqui do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Né? Então nós temos aí 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Utilizado em laboratório, apresenta no rótulo a concentração molar de 0,1 mol por litro. Então, ó, o valor de C já foi dado para a gente. Então, a gente já sabe que essa concentração molar é de 0,1 mol por litro. Responda as questões a seguir, sabendo que o volume da solução obtida no frasco é de 2 litros. Então, nós também já temos o volume. E foi dado aqui para a gente a massa molar separada, tá, dos átomos, né, dos elementos que nós temos aqui que compõem um ácido sulfúrico. Então, ó, a massa molar do hidrogênio é de 1 grama por mol. A massa molar do enxofre é de 32 gramas por mol. A massa molar do oxigênio é de 16 gramas por mol. A gente precisa, tá? Aqui, com o passar das questões, a gente vai precisar da massa molar do H2SO4 por completo. Então, nós temos o seguinte, né? Já fazendo aqui de antemão, ó. H2, né? 2 vezes o H. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, nós temos aqui 2 gramas por mol. Nós temos aqui o S, que é o enxofre, que a massa dele é de 32 gramas. Então, ó, 32 gramas mais 2 gramas por mol é igual a 34 gramas por mol. E nós temos 4 vezes a massa do oxigênio. A massa do oxigênio é 16 gramas por mol. Então, nós temos, ó, 16 mais 16, 32. 32 mais 32, né, que dá 4 vezes o 16, dá 64. 64 mais 34 é igual a 98. Então, a massa molar do ácido sulfúrico, né, do H2SO4, é igual a 98 gramas por mol. Então, a gente já tem que fixar isso para futuramente a gente utilizar aqui em nossas questões. Então, vamos lá. Nossa letra A pergunta para a gente
qual o número de mol do soluto presente nessa solução. Então aqui, ó, só quero saber o número de mols, só quero saber o N. Qual é a fórmula da concentração que nós já temos, que nós temos ali o N, né, que nós temos ali relacionando o número de mols, que é o N, o volume, que é o V, e a concentração molar, que é o C. A primeira fórmula que eu falei, C igual a N sobre V. Então a gente vai utilizar ela. Então nós temos aqui. Concentração já foi dada para a gente no enunciado, que é de 0,1 mol por litro. O número de mols a gente ainda não sabe, que é o que a gente vai descobrir agora. E o volume da solução é de 2 litros. O que a gente faz? Multiplica cruzado. N vezes 1 é igual a N. 0,1 mol por litro vezes 2 litros, né? 2 vezes 0,1 é igual a 0,2. Perceba, eu tenho 1 litro aqui em cima e ele vai cortar com 1 litro aqui embaixo. E o resultado vai estar em mol. Tá? Então, nessa solução, nós temos 0,2 mol do nosso ácido sulfúrico. Somente isso. Nossa letra B. Determine a massa de soluto presente nessa solução. Então, a gente agora quer saber o M1. Tá? Então, se eu quero saber o M1, a fórmula da concentração que eu vou utilizar é aquela segunda. C é igual a M1 sobre o M maiúsculo vezes V. Então, tá aqui. Eu já sei que a minha concentração é de 0,1 mol por litro, porque foi dado no nosso enunciado aqui. Tá? Meu M1 é o que a gente vai descobrir, porque é a massa do soluto. A minha massa molar, que é um M maiúsculo, é de 98 gramas por mol. De onde saiu isso? Daqui, ó, que a gente somou lá no início da nossa questão. Então, a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol. E o volume da solução já foi dado aqui também no enunciado, que é de 2 litros. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Multiplicar também. Então, olha, eu vou ter M vezes 1 é igual a M, ele vai vir para cá. 98 gramas por mol vezes 2 litros, aqui, 98 gramas por mol vezes 2 litros, nós teremos 196 gramas, perdão, tá? Nós teremos 196 gramas aqui, por mol por litro. Vocês podem observar que nós temos mol por litro aqui em cima, né? Então, ó, mol vai cortar com mol. O litro vai cortar com litro. O que vai sobrar no final? Só grama para a gente. 196 gramas vezes 0,1 é igual a 19,6 gramas. Então, observe que a única coisa que a gente fez, né, a gente interpretou os dados, identificou a fórmula, substituiu esses valores na fórmula, o resto é só matemática. Né? A gente fez só multiplicação aqui. Então, a massa do nosso soluto vai ser de 19,6 gramas. Uma coisa que eu trago aqui para vocês, por exemplo, acho que a maneira mais ideal para a gente estar fazendo essas questões é realmente utilizando as fórmulas, né? Para você realmente conhecer como que a gente faz para estar utilizando elas. Mas também tem como a gente fazer por regra de 3, tá? Então, por exemplo, ó, nossa letra A perguntou qual é o número de mols de soluto presente nessa nossa solução. Se você observar, está falando o seguinte, ó, que a nossa concentração é de 0,1 mol por litro. Quer dizer que a cada 1 litro eu tenho 0,1 mol. Então tá aqui, ó, eu tenho 0,1 mol a cada 1 litro de solução. Foi dado que a gente tem 2 litros de solução no enunciado. Então, quantos mols eu vou ter? Era só multiplicação cruzada também. 0,1 mol vezes 2 vai dar 0,2 mols dividido por 1, 0,2 mols. Chegamos no mesmo resultado. Tá? Nós também poderíamos fazer uma regra de 3 aqui, para a gente determinar a massa do soluto nessa solução. A gente viu que a gente tem, a gente viu que a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Então 0,2 mols, que foi o que a gente descobriu que tem ali, vai ter quantas gramas? Fazendo multiplicação cruzada, chega no mesmo resultado. Tá? Se para você é mais fácil interpretar assim, tudo bem, tá? Chegando no resultado correto, tá ótimo. Mas eu acredito, né, que utilizando a fórmula mesmo, identificando todos os elementos da fórmula que a gente tem na questão, talvez seja mais fácil para vocês, tá? Passando lá para a nossa próxima letra, a letra C. Qual é o volume dessa solução que contém 0,01 mol de ácido sulfúrico? Então, observa aqui, o nosso enunciado está falando que a nossa concentração, né, voltando aqui, ó, a nossa concentração é de 0,1 mol por litro, não é? Então, ó, eu tenho 0,1 mol do ácido sulfúrico em 1 litro de solução.
Aí a nossa questão quer saber o volume para 0,01. Então, ó, eu tenho então 0,01 mol de ácido sulfúrico, mol debaixo de mol, para quantos litros de solução? Só multiplicação cruzada aqui, tá? 0,01 vezes 1 é 0,01. O nosso 0,01 dividido aqui por 0,1, nós teremos aqui os 100 ml de solução, tá? E a próxima questão. Calcule a massa de soluto presente em 500 ml dessa solução. A gente agora, ó, vai fazer bem parecido com o que a gente fez aqui. Só que, ó, observe, tá? Tanto aqui quanto aqui, que nós tínhamos aqui 2 litros de solução. E agora está pedindo para 500 ml de solução. 500 ml, né, se você observar, é 4 vezes menor do que 2 litros. Porque ó, 500 ml mais 500 ml, 1 litro. Mais 500 ml, 1 litro e meio. Mais 500 ml, 2 litros. Né? Então, a gente já sabe, né, a gente já consegue prever que o nosso resultado vai ser 4 vezes menor do que a gente teve, lá na letra B. Mas a gente utiliza a mesma fórmula assim. O ideal aqui também é lembrar o seguinte: esse nosso volume foi dado em ml, a gente precisa passar para litro. A gente sabe que o mililitro ele é menor que o próprio litro, né? No caso, ele é 1000 vezes menor. Então, se ele é 1000 vezes menor, para eu passar de ml para litro, eu divido isso aqui por 1000. Se ele fosse maior, a gente multiplicaria por 1000, mas como ele é menor, a gente divide. Então, 500 dividido por 1000, a gente vai ter 0,5, tá? Então, 500 ml, né, dividido por 1000 é igual a 0,5 litros. Então, nós temos a nossa fórmula aqui. Concentração é a mesma do nosso enunciado, 0,1 mol por litro. O M1 a gente não sabe, que é o que vai descobrir agora, que é a massa do soluto. A massa molar do ácido sulfúrico continua sendo, né, de 98 gramas por mol, só que agora o nosso volume que muda. Não são 2 litros, agora são 0,5 litros. Então a gente multiplica cruzado novamente. Então, ó, 98 vezes 0,5, 49, né, porque é a metade de 98. 49 vezes 0,1, 4,9 gramas. Por que grama mesmo? Ó, mol corta com mol. Litro corta com litro. Nosso resultado só vai estar em gramas, tá? Então, ó, em 500 ml dessa solução, nós temos 4,9 gramas de ácido sulfúrico. Daria para fazer isso também com regra de 3? Daria. Olha como que a gente poderia estar fazendo. A nossa concentração, né, é de 0,1 mol do ácido sulfúrico para cada 1 litro de solução. Então, em 0,5 litros, a gente vai ter quantos mols? Nós teremos 0,05 mols. A gente viu que a massa molar do ácido sulfúrico, né, é de 98 gramas a cada 1 mol. Então, 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Então, 0,05 mols terão quantas gramas? Só multiplicação cruzada, a gente chega no mesmo resultado de 4,8 gramas de ácido sulfúrico. Perdão, 4,9 gramas de ácido sulfúrico, tá bom? Então, se para você é mais fácil chegar por regra de 3, tranquilo, né? Mas eu acredito mesmo que tendo a fórmula, identificando seus valores, eu acredito que fique mais fácil aí, tá? Mas chega no mesmo resultado, tudo bem? Então, por hora é só. Até mais.